Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, hoje quarta-feira. Estamos no meio da semana, quarta-feira. A igreja, desde os primórdios, dedica a quarta-feira ao Espírito Santo. Por isso nós falamos glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para todo sempre. Seja bem-vindo ao Manhã com o Evangelho, amém? Deus abençoe Bianca Lourenço, Dora Gomes, Patrícia Alexandrino, Ramon Martins, Cirlei Lima. Deus abençoe a todos e todas que estão entrando no Manhã com o Evangelho. Raquel Félix, o Senhor te abençoe. Rani Silva, o Senhor te abençoe nessa manhã. Todos sejam abençoados, fortalecidos pelo Senhor para mais um dia. Já vencemos a metade da semana em acordarmos vivos hoje. Que coisa boa, né? Coisa boa que o Senhor tem nos dado essa graça. Você que for chegando, vai curtindo, chega já curtindo essa live, em nome de Jesus, compartilhando, e você que ao decorrer do dia vai ver, seja abençoado também, curta a live, compartilhe, seja um missionário, uma missionária em nome do Senhor. Amém? Luciana Carvalho, Deus abençoe, te fortaleça nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? O evangelho de hoje é Lucas 14, nós estamos em um tratado em Lucas 14, se você reparou. Nós falamos sobre Lucas 14 na segunda-feira, do 12 ao 14. Na terça-feira nós falamos do 15 ao 24. E hoje nós vamos conversar um pouquinho do 25 ao 33. Amém? Tá bom? Deus abençoe a Deilson, um forte abraço. Denise Souza, Deus abençoe. Minha esposa Daniele, Deus abençoe. Ana Paula Santos Melo, Senhor te abençoe nessa manhã. Deise Teodoro, Deus abençoe nessa manhã. A partir do, então, Lucas 14, 25 vai dizer assim: Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. E ele se voltou e lhe disse: Quem vem a mim e não deixa em segundo plano seu próprio pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e até a própria vida, não pode ser o meu discípulo. Quem não carrega a sua própria cruz e vem após mim, não pode ser o meu discípulo. De fato, quem de vocês querendo construir uma torre, primeiro não se assenta para calcular os gastos e ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, irá pôr o alicerce e não é capaz de acabar. E todos os que viram isso começaram a caçoar dele, dizendo: Esse homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Que bênção, amados irmãos e irmãs, o evangelho de hoje. Como eu tenho falado, eu leio alguns versos alternados, mas a sua lição de casa é ler do 25 ao 33, tá bom? Vamos lá expor um pouquinho esse evangelho. Amados irmãos e irmãs, ser discípulo de Jesus parece ser algo muito bonito, né? Todo mundo, é bonito falar eu sou cristão, é bonito falar eu sou discípulo do Senhor Jesus. É muito bonito falar isso. Apesar que Jesus vai dizer assim: nem todos que dizerem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. É verdade? E aí, ser discípulo de Jesus é bonito. Mas para ser discípulo do Senhor Jesus,
existe uma condição. Vivemos em uma época muito remota, onde ser discípulo do Senhor parece que virou moda. Muitas pessoas na mídia se proclamam seguidores de Jesus, discípulas de Jesus, mas elas desejam ser discípulas de Jesus do seu jeito. Elas desejam ser discípulas de Jesus na sua forma. Sendo, amados irmãos e irmãs, que existe um padrão para ser discípulo de Jesus. Existe uma condição para ser discípulo do Senhor Jesus. E a condição, amados irmãos e irmãs, para ser discípulo de Jesus é a mesma que nós lemos aqui no texto de hoje. Quando Jesus vai dizer assim: aquele que não colocar em segundo plano pai, mãe, filhos, filhas, esposas e esposos e a própria vida, esses não podem ser os meus discípulos. Olha que interessante. Olha que responsabilidade quando nós decidimos sermos discípulos do Senhor Jesus. Aí parece que a minha fala é uma fala que é de colocar medo para ser discípulo ou dificuldade. Não, não é. A minha fala nessa manhã aqui é que para ser discípulo do Senhor, precisa-se ser discípulo por inteiro. É o que eu costumo dizer. Não há eu falo muito isso, né, no meio protestante. Eu falo no meio protestante aqui porque eu tenho muitas pessoas nessa live que não é cristã, né? Cristã protestante. Existem pessoas que não são nada, existem pessoas que são cristãs católicas, existem pessoas que são espíritas. Mas eu falo muito no meio protestante. Se você precisa ser, seja inteiro. Seja completo. Sabe por quê? Se existe uma coisa que Jesus não aceita, é alguma coisa por a metade. Ah, eu sou e não sou. Não, não é. Para Deus não é. Ah, eu gosto, mas você gostar é uma coisa, você ser é outra. E tem gente que está achando que vai para o céu porque simpatiza com o Evangelho. Amados irmãos e irmãs, a minha responsabilidade nessa manhã é lhe falar a verdade. Ninguém entrará no reino dos céus porque se simpatiza com o Evangelho. O meu direito nessa manhã é lhe falar a verdade. Ninguém vai para o céu porque é cristão por a metade. Ou você é cristão por inteiro, ou você não é. Ou você é discípulo do Senhor Jesus por inteiro, ou você não é. Se existe alguém que não dá para a gente trabalhar ou ser por a metade, é com o Senhor Jesus. Lembra o que ele fala para aquela igreja, se eu não me engano, é de Laodiceia, lá no livro do Apocalipse de São João, que ele vai dizer o quê? Porque tu não és fria e nem quente, e se morna, eu estou-lhe no ponto de vomitar. Olha, a instrução era que aquela igreja ou ela fosse fria ou ela fosse quente, porque esse meio termo entre frio e quente o Senhor vomita. Por isso o evangelho de hoje é um evangelho de sacode mesmo. O evangelho de hoje é um confronto que, para ser discípulo do Senhor Jesus, tudo nessa vida presente precisa estar em segundo plano. Jesus não está aqui pregando contra a família. Jesus não está aqui pregando, amados irmãos e irmãs, que você tem que abandonar os seus pais e não ajudá-los, não dar o suporte necessário. Jesus não está falando aqui para terminar os casamentos, nada disso. O que o Senhor Jesus está dizendo nessa manhã aqui para mim e para você é tudo isso: pais, filhos,
casamentos, a sua própria vida precisa estar em segundo plano quando estamos falando do Senhor Jesus e do reino de Deus. Precisamos entender que o Senhor Jesus nos chama para uma responsabilidade aonde nós iremos amar aquilo que nós temos aqui nessa vida, mas principalmente nós iremos amar a Deus acima de todas as coisas. Nós iremos, amados irmãos e irmãs, termos a responsabilidade de cuidarmos dos nossos filhos, de cuidarmos dos nossos pais, de amar a nossa própria vida, mas quando tudo isso for necessário, ficar em segundo plano, nós iremos colocar Jesus na frente. Jesus precisa estar à frente de qualquer coisa mais importante dessa vida que você tem. É fácil ouvir um negócio desse? Não é. É desafiador? É muito desafiador. Mas é a realidade. Não há como ser discípulo do Senhor Jesus se qualquer coisa dessa vida é prioridade em cima do Senhor Jesus. E aí eu me lembro, né, de quando eu dava aula para os juvenis da igreja, quando a gente um dia fez uma lista de prioridades. Quem é a sua prioridade? E aí todos os juvenis ali presentes colocaram assim: Deus, família, casa. E uma juvenil me marcou, eu falo muito dessa experiência, porque ela colocou assim: minha prioridade é meu namorado, minha família, e o terceiro era alguma coisa, e depois ela botou quarto Deus. Aquele momento foi um escândalo, né, para mim. Mas aquela menina estava sendo sincera. Porque não adianta, amados irmãos e irmãs, porque Deus conhece o coração. E aí, né, não adianta eu falar, Deus é minha prioridade, mas meus filhos sempre vão estar à frente de Deus, minha família sempre à frente de Deus, qualquer coisa à frente de Deus. Não. Eu preciso decidir e entender que quando eu sou discípulo de Jesus, Jesus vai estar acima de qualquer coisa. E aí, vai ter momentos que eu vou abrir mão de estar com a minha família. Sim, não são todos, mas eu vou abrir mão de estar com a minha família para mim fazer alguma coisa em nome do Senhor. Eu vou abrir mão, às vezes, da minha própria vontade, né? Porque o texto termina dizendo: aquele que não abre mão das suas próprias vontades não pode ser discípulo do Senhor. Você acha que tem todo dia eu estou afim de fazer o manhã com o Evangelho? Todo dia eu estou animado, inspirado? Estou dando um exemplo aqui meu. Não. Mas se eu entendo que a minha vida é secundária diante daquilo que Jesus colocou em minhas mãos, eu não tenho que olhar para a minha vontade. Eu tenho que fazer a vontade de Deus. O texto vai terminar dizendo assim: qual é o homem que vai construir uma torre e ele não calcula antes para quê? Para ver se o material vai dar ou não. E aí o texto vai estar... O que o texto está querendo falar com isso? Você precisa calcular, irmãos. Quem tem sido as suas prioridades? Se verdadeiramente você é um discípulo do Senhor Jesus, ou você apenas está se enganando que é discípulo? Dói, né, ouvir um negócio desse, se enganando que é discípulo, mas é uma realidade. E o Evangelho do dia, né, nosso manhã com o Evangelho, ele é uma escola do Senhor. Aqui nós iremos ter matérias que nos consolará, nós teremos de matéria que nos fortalecerá, mas aqui nós teremos também matérias como a de hoje que nos confrontará. Irá trazer o quê? Um confronto. E nós não estamos sendo aqui confrontados, amados irmãos, apenas pela vida do pastor Cássio. Nós estamos sendo confrontados pelo Evangelho.
pela palavra de Deus. Não é eu, é a palavra que está falando. Por isso, nessa manhã, peçamos o Paráclito, o Espírito Santo, que nos ajude a verdadeiramente colocarmos o Senhor Jesus acima de tudo, reorganizarmos as nossas prioridades, reorganizarmos as nossas vidas para verdadeiramente sermos discípulos do Senhor Jesus. Não seja discípulo por a metade. Não seja discípulo quando te convém ser. Existe um padrão para ser discípulo. E o padrão para ser discípulo é: eu abro mão primeiro para mim depois viver as minhas vontades. Mas primeiro eu vivo as vontades de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Vamos pedir o Espírito Santo. Espírito Santo, me convence dessa palavra. Espírito Santo, faça com que essa palavra frutifique em meu coração. E assim, ela não voltará vazia, mas antes ela vai fazer o que lhe apraz. Senhor, muito obrigado pelo Evangelho lido, proclamado e explicado. Muito obrigado nessa manhã, Deus, porque nós só somos corrigidos porque o Senhor nos ama. O filho que é corrigido é porque ele é amado de seu Pai. E nós cremos nessa manhã que nós somos amados de nosso Pai. Por isso nós pedimos, Senhor, que essa palavra entre, germine e frutifique em nossos corações. Nós não queremos, Senhor, sermos discípulos por a metade. Nós não queremos ser discípulos, Pai, apenas do nosso jeito, porque do nosso jeito nós não podemos ser discípulos. Nós queremos ser discípulos verdadeiramente entregues a Ti. Abençoa cada irmão, irmã, amiga e amiga do Evangelho, do Manhã com o Evangelho, que está ouvindo ao vivo agora ou vai ouvir gravado. E essa palavra possa crescer em nossos corações. Abençoa todos aqueles que se recomendam, Senhor, as nossas orações, ou por quem nós somos obrigados a orar. Oramos pelos enfermos, oramos, Senhor Deus amado, pelos enlutados. Oramos nessa manhã em específico por todos os trabalhadores que estão se deslocando para os seus trabalhos. Dá livramento, Senhor. Guarda a saída e a entrada do Teu povo. Pedimos a Tua bênção, Senhor, nessa manhã. E assim como os discípulos do caminho de Emaú pediram, fica conosco, nosso amado e bom Jesus. É a oração que nós fazemos, orando a oração do Pai Nosso, a oração que o Senhor nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada irmão e cada irmã que ficou até o final da live. Que o Senhor nessa manhã te fortaleça e nos ajude nessa missão. Amém? Receba a bênção do Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre nós nessa manhã a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo do Senhor, em vários lugares da cidade do Rio de Janeiro e fora do Rio, diz amém. Que Deus abençoe a vida de cada um, de cada uma.
Amém? O seu dia seja abençoado pelo Senhor. Seja um discípulo do Senhor Jesus. Amém? Querendo o Senhor nos permitindo, amanhã nós estamos aqui para mais uma manhã com o Evangelho. Fiquem com Deus, graça e paz.